Olá, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Jonatas, violinista e empreendedor aqui em mais um vídeo. E se você está buscando informações sobre essa bonitinha aqui, a Stanner SR65M, esse é apenas o segundo vídeo de uma série que estamos fazendo aqui, tá? Nesse segundo vídeo, a gente já vai partir para os testes mais críticos do equipamento. Eu vou compartilhar com vocês ficha técnica, vou fazer testes de timbre com ela aqui para vocês e vamos também fazer alguma medição aqui. No vídeo de hoje, a gente vai começar com alguns testes. O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser, vamos escutar como soa um microfone. Estou aqui com o Shure SM58, um microfone que é praticamente um clássico, né, dentro aí da categoria de microfones para captação de voz. Então é uma boa referência aí para vocês. Vamos escutar o Shure SM58 soando aqui na Stanner SR65M. Depois a gente vai fazer um dos meus testes favoritos, né, que é a gente vai ver como soa um violino na Stanner SR65M. O teste de violino sempre encare como algo muito especial. Primeiro porque eu acredito que você não vai ver nenhum outro youtuber no Brasil que tenha conhecimento em áudio e faça testes de áudio utilizando violino. Até o presente momento eu não conheço, tá? Se tiver algum aí, me manda o link que eu vou lá seguir o brother, vou me inscrever no canal, porque realmente não tem tantas pessoas assim para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Outro fator importante do porquê que esse tipo de teste é especial é que o violino, se você não sabe, é um instrumento muito difícil de timbrar, é chato de timbrar. O que é timbrar? É chegar em um timbre agradável, em um timbre realmente bacana. E, bom, não é à toa que eu passei muito tempo buscando equipamentos de áudio que me trouxessem um timbre realmente especial, que pudesse soar muito bem o som do violino e, consequentemente, soa muito bem o som de diversas outras fontes sonoras. Bom, depois que a gente fizer esses testes aqui com o violino e com a voz, eu vou fazer a medição do nível de pressão sonora que eu consigo extrair aqui no nosso estúdio. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma câmara isobárica, não é um laboratório de medição científico com todos os parâmetros, não. Realmente eu me esforço para trazer apenas equipamentos de medição profissionais, então todo o teste de som que você vai estar escutando aqui da Stanner SR65M vai ser captado por um microfone de medição, tá? Um microfone profissional de medição, o nosso DBX RTA. As medições em nível de pressão sonora, a gente vai estar utilizando, tá ali em cima, não vou levantar agora, mas a gente vai estar utilizando um decibelímetro profissional com certificação de calibração. Então, tudo isso é meu esforço realmente para que vocês tenham acesso ao que há de melhor em termos de informações, em termos de medições, para que vocês tomem as suas decisões da forma mais assertiva possível, tá? Então, foi um início de vídeo longo, eu sei, mas eu consegui aqui organizar tudo que você vai assistir ao longo desse vídeo. E se você não é inscrito ainda nesse canal, te convido a se inscrever, verifica aí sua inscrição, ativa o sininho das notificações, porque o próximo vídeo vai ser o comparativo entre a Stanner SR65M e a tão pedida aqui AZ Audio Z1 Compact Pro. Então é muito importante que você ative o sininho aí para você não perder o nosso próximo vídeo de comparação entre essas duas caixas, que eu vou dizer para você, viu? Esse vídeo vai ficar muito top, muito bom mesmo. Muito bem, vamos lá então. Eu vou ajustar a nossa caixa de som aqui, porque, como vocês já sabem, vamos ter aquela visão frontal aqui agora para a nossa bancada, para iniciarmos as nossas medições, os nossos testes, tá? Vamos lá. No primeiro teste, a gente vai escutar como soa o Shure SM58 na Stanner SR65M. Vamos lá então. Muito bem, galera. A partir desse momento, o que vocês estão escutando é o seguinte. Eu tenho aqui um microfone de medição que está apontado para a nossa Stanner e eu estou usando aqui o nosso Shure SM58. Inclusive, né, nesse momento, é somente isso que vocês estão escutando, né? Esse resultado aqui, eu não tá havendo captação já do microfone da Fifine aqui, que geralmente eu uso. Vocês só estão escutando realmente o som natural da caixa, como ela é, tá?
Bom, tem algumas observações aqui a fazer, né? Vamos ver aqui. Em termos de equalização, a gente está flat. Eu sinto que está aqui sobrando um pouquinho de média alta. Vamos tirar um pouquinho, né, desse agudo, ó. Já deu uma melhorada, né? Vou botar um pouco de mais de grave. Ei, som, 1, 2, teste. Vamos botar um pouquinho mais do agudo. Ei, som, teste. Bom, o equalizador funciona, né? E ele tá com um pouquinho do tal do reverb, né? Que pra mim, tô achando que dá um delay de alta repetição. Ó, e. Bom, eu não sei porque algumas marcas fazem isso, tá? Mas, gente, reverb é reverb, delay é delay. Isso aqui é um delay. O delay você consegue perceber a repetição. Certo? Então espero que vocês estejam conseguindo perceber isso aí, tá? Mas, embora seja um delayzinho, é melhor agora seco, ó, sem nenhum tipo de ambiência, sem um delay. Ele chama de reverb, mas é delay. E aí você dá uma ambientaçãozinha, ó, e aí fica um som um pouquinho mais agradável, né? Como vocês estão escutando aí. E aí, o que é que vocês acharam do timbre da Stanner? De fato, ela tem um DSP ativo mesmo e ela tem algum nível de anti-feedback, porque eu estou bem perto da caixa, certo? E não está dando microfonia. Ó o microfone. Ó o microfone onde eu botei não deu microfonia. Então, legal. Há um gerenciamento legal aqui, anti-feedback, sem sombra de dúvidas. Eu também achei que soou bem, pessoal. A voz, eu vou até me levantar aqui, vou me afastar um pouco, vou vir aqui um pouquinho mais para frente aqui do falante. A ideia é que eu tenha uma boa percepção aqui do som. Então, assim, ó, com a equalização só ali na caixa, e é para isso que serve esse tipo de teste, né? Para a gente realmente ver o que a gente consegue extrair do equipamento, tá? Sem utilizar uma mesa externa, sem utilizar periféricos externos. Porque com os periféricos a gente sempre consegue extrair o melhor do falante. Mas o que é que uma caixa como essa, com bateria interna, ela tem a ideia, a proposta de ser um equipamento autossuficiente, né? Você pega a sua caixa de som, sai para onde você precisa e somente usando as entradas dela, os recursos dela, você precisa ter um equipamento usável, né? E assim, eu achei que soou bem a voz, certo? O equalizador da caixa, ele tem certa eficiência. O que é que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Agora, tem um ponto que eu preciso trazer aqui para vocês, que é um ponto importante, tá? Olha só. Aqui o volume da nossa Stanner está quase que no máximo, cara. Quase que no máximo. Eu vou trazer aqui a nossa câmera para vocês verem aqui, ó. Olha só. Olha o volume, cara. Olha onde está esse volume. Deixa eu focar bastante aqui para vocês. Porque isso aqui tem uma implicação importante, né? Quem já entende um pouquinho mais de áudio sabe do que eu estou falando, ó. Certo? Então, no meio volume, vamos botar em meio volume, ó como caiu consideravelmente o sinal. Praticamente foi embora. E aí eu tive que aumentar bastante para a gente ter níveis decentes, ó. Vou colocar no maximão dela. Aí eu tenho um nível relativamente decente, tá? Mas é isso, cara. É isso. Isso aqui vai trazer uma consequência em relação ao nível de pressão sonora da caixa, que a Stanner não declara, mas isso aqui também vai acabar refletindo a informação de potência da caixa, né? 65 watts de potência realmente demonstrou ser algo bastante fraco, principalmente a depender das aplicações. Então, é uma caixa que tem um timbre decente, dá para trabalhar o timbre dela, só que, pelo que eu estou observando aqui, se você quiser fazer a utilização de microfone com essa caixa, usando a própria caixa, realmente a gente tem um amplificador fraco aqui, galera. Olha só o quanto que ele consegue entregar, né? Eu estou no talo ali na caixa e tá um som que sequer está me perturbando. Eu estou falando aqui no máximo, o som está chegando bem aí para vocês, né? No nosso microfone de medição, mas enfim, na altura que está aqui, no volume que está ali, em outras caixas aqui, a gente já estaria com a microfonia estourando, ou a gente estaria com um som realmente bastante intenso, que é o que não está acontecendo aqui nesse momento, certo?
E olha que eu estou utilizando um transmissor sem fio, que por si só já costuma dar um pouquinho de ganho aí no sinal. Bom, deixa eu reposicionar aqui a câmera para a gente ir para o próximo teste, que é o teste com o violino. Bom, galera, agora vamos para o nosso teste aqui com o violino, só que agora eu ajustei os parâmetros da caixa, né? Tirei um pouco de agudo, coloquei o delay inteiro, coloquei um pouquinho de grave. Então, assim, eu identifiquei o timbre da caixa e eu já sei, né, pela experiência, o que é que eu preciso mexer nela para eu conseguir extrair o melhor timbre para esse violino aqui, tá? Esse MV suave aqui que tá na minha mão. Ó o bonitão aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? Bom, como sempre, vocês vão estar escutando o resultado natural aqui no microfone de medição, tá? E aí, o que é que vocês acharam de como soou o violino aqui nessa caixa de som, né? Então, assim como eu já trouxe minha impressão sobre como soou a voz, o violino soou bem, tá? Eu consegui chegar em um resultado aqui de timbre que eu entregaria comercialmente. Logicamente, eu precisaria aqui de um pouquinho mais. Eu não gosto muito do delay, eu gostaria realmente de um bom reverb, um reverb plate, inclusive, com controle de alguns parâmetros. Mas em termos assim de resultado que eu consegui extrair da caixa, eu já conseguiria me apresentar com uma certa tranquilidade, tá? Gostando do som que estava soando ali. Não é o perfeito na minha perspectiva, mas a gente conseguiu extrair um timbre legal, um timbre mais aveludado aqui, via a equalização da caixa e com um pouquinho de efeito, ou seja, o que ela entregou eu consegui chegar em um resultado que pro meu gosto funcionou para mim, tá? O que é um bom indicativo na minha percepção. Bom, vamos agora à questão do volume, né? Esse volume que vocês escutaram aí, o violino está aqui... Eu não gosto de deixar ele topado aqui, o volume, porque fica muito ardido, né? Realmente fica com um ganho muito forte. Mas assim, o violino está em uns 80% aqui no instrumento. E na caixa também está na pegada dos 80%. Ou seja, mais uma vez, a gente tem aqui uma caixa que eu preciso aumentar muito, abrir muitos faders, os knobs de volumes, para ter uma quantidade razoável ali de sinal chegando e saindo bem ali da caixa, né? Mais uma vez, a consequência aí de termos o equipamento com um amplificador tão fraco, né, perto de outras que a gente já teve aqui no canal. Então, muito bem. Em termos de timbre, vocês já conseguiram perceber aí, temos a caixa bem interessante, que soa bem o microfone, soa bem o violino. Agora, a gente vai fazer a medição aqui do nível de pressão sonora da caixa. Vou utilizar o nosso decibelímetro e esse é o terceiro teste que a gente vai estar fazendo aqui. Mas antes da gente fazer o teste de pressão sonora, que inclusive é um teste importante, né? Um teste que eu sempre trago aqui no canal e que eu gosto, né, de fazer essa medição com vocês. Antes da gente ir para isso, eu gostaria de perguntar se você já se inscreveu no canal, se você já ativou o sino das notificações e se você já deixou o like. Outra coisa, aproveita, né, verifica aí os comentários, vocês jogaram duro, muito bom mesmo no último vídeo, e eu fico muito feliz quando vocês comentam, quando vocês interagem, isso realmente traz bons resultados aqui para o nosso vídeo, para o nosso canal, né? Então o botão do like é sempre muito bem-vindo aí, deixa o like e engajem, comentem aí, isso é muito importante aqui pra gente, tá? Um outro recadinho que eu queria dar para vocês, pessoal, é o seguinte: eu tenho sempre trazido aqui para vocês essa novidade aqui, né, no canal do Violinista Empreendedor, que é o nosso e-book Como Escolher a Sua Caixa Ativa. E realmente é um e-book muito especial. Muitas pessoas já têm adquirido suas versões, né, seus exemplares, e o pessoal está dando feedbacks bem legais, estou ficando bastante feliz, porque esse e-book tem realmente o objetivo de compartilhar com vocês informações que eu busquei exaustivamente quando eu comecei nesse mundo do áudio. Eu não sabia escolher cabo, não sabia escolher caixa, não escolhia saber mesa, não escolhia saber nada. E as caixas de som, as caixas ativas em especial, elas são muito, mas muito importantes, porque são elas que levam o resultado da tua arte
para o ouvido do teu público. Então, se você escolhe mal a caixa de som, existe uma série de consequências negativas. Você pode ter uma má experiência para o seu público, você pode ter uma péssima experiência para as pessoas que estão usando esse equipamento ali, a sua banda, ou até mesmo você, se você é um violinista, um saxofonista cover, um voz e violão. Você pode se frustrar com um equipamento que é muito fraco para a proposta de ambiente e de público que você vai atender. Você pode se frustrar não sabendo posicionar o equipamento. Então, assim, são perguntas que eu trago as respostas aqui nesse e-book, como escolher a sua caixa ativa. Eu já falei alguns tópicos que a gente vai abordar, né? Mas complementando aqui, por exemplo, ó, isso aqui é muito importante. Eu vou ensinar você a ler e entender os principais parâmetros técnicos de uma caixa ativa. Você vai entender, então, o que é nível de pressão sonora e para que serve, qual é realmente a importância ou a utilidade de saber a potência de uma caixa de som. Você vai entender qual é a diferença de utilizar falantes de 8, 10, 12 ou 15 polegadas, em que isso vai implicar na sua vida. E eu trago conteúdos muito interessantes, muito importantes aqui, como, por exemplo, ó, o correto posicionamento das caixas ativas para você ter o melhor resultado, a melhor experiência para o seu público, e ainda a pergunta de ouro: quantas pessoas eu consigo atender com as minhas caixas de som? E aqui eu trago exemplos práticos, né? Primeiro eu explico para você como é que você vai analisar o seu público, o tipo de público e o tipo de espaço que você vai estar. E baseado no tipo de público e tipo de espaço, você vai analisar o nível de pressão sonora, o SPL de pico da caixa que você está procurando, e você vai conseguir encaixar dentro ali de alguns parâmetros para você decidir se aquela caixa ali vai realmente atender a um público de 100, 200, 150 pessoas em um ambiente fechado, em um ambiente aberto. A gente faz uma discussão bem interessante nesse tópico. E o e-book Como Escolher a Sua Caixa Ativa, ele é muito bacana, muito direto ao ponto, sem enrolação, sem grandes desenvolvimentos teóricos, porque a minha ideia aqui é que você tenha um material para te auxiliar realmente, para você ter informações ali, ó, direto na mão, ilustrado, algo realmente muito prático para você já ler e sair aplicando no seu dia a dia e fazer a melhor escolha no investimento da sua caixa ativa. Como escolher a sua caixa ativa já está disponível, link aí na descrição, por um preço muito especial, e você vai estar ainda assim ajudando o nosso projeto. Conto aí com você, e o conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Bom, galera, dado esse recadinho, vamos voltar aqui, né, para a nossa bancada, porque vamos para o teste de nível de pressão sonora da SR65M da Stanner. Vamos lá. Para medir o nível de pressão sonora, né, que eu consigo extrair aqui no nosso estúdio, eu vou estar utilizando um decibelímetro com certificação de calibração, tá? Então ele é calibrado e é muito confiável a medida desse equipamento aqui. A gente não está em um laboratório, né, com todos os critérios de medição de laboratório para isso, mas ainda mais no caso da Stanner, que insiste em nunca colocar o nível de pressão sonora de pico medido no laboratório deles, vai ser um dado legal, um bom parâmetro aí para vocês, né, estarem aí utilizando essa medição. E vai ser mais interessante ainda no vídeo que eu vou lançar, o próximo vídeo que eu vou lançar, que vai ser a comparação dele com a Z1 Compact Pro, tá? Por isso que você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder. Porque ali eu vou medir o nível de pressão sonora das duas e a gente vai ver a diferença de uma para outra, né? Que vai estar trazendo aí um bom parâmetro, tá bom? Muito bem. Vamos lá então. Eu vou tocar, pessoal. Quando eu faço o teste de nível de pressão sonora, a gente utiliza o stream de Bluetooth do equipamento, já que ele tem, né? Se não tivesse, eu ia ter que ligar externo na via auxiliar. Mas como ele tem, a gente vai colocar para tocar uma música aqui e eu vou deixar o volume no talo, mas a equalização eu vou fletar, tá? Eu não vou jogar a frequência para cima, porque isso não é o que a gente faz na prática, tá? Então eu vou deixar o volume em meio primeiro, 50%, vamos medir a 1 metro de distância, depois eu vou colocar no máximo, e o máximo também no player, né, que vai ser o nosso iPad, e a gente vai ver quanto que a gente vai conseguir medir aqui em umas 3 músicas que a gente vai tocar. Então, a partir de agora, volte aí com seus fones de ouvido, se você não colocou ainda, né, a gente vai pro teste de fato oficial de timbre da caixa com o stream de Bluetooth. Vamos lá.
every color. Show me another. This is your power. Me. You are in motion. Be. Pois bem, galera, nesse momento que vocês viram mexendo ali na caixa, eu fiz algo muito específico, né, que eu só fiz agora mesmo aqui no final do teste, que foi dar um boostzinho nos graves. Eu aumentei um pouquinho a fileira dos graves, porque eu estava procurando, primeiro, ver um pouquinho, né, do que dá para extrair em termos de graves da caixa, e eu também queria ver se alguma luz acendia ali, né, algum tipo de limiter, algum tipo de clipe. E eu já adianto para vocês que a caixa não tem nenhum tipo de indicação de clipe ou limiter, não consegui ver ali. No talo, né, a caixa, nessas músicas que eu coloquei, eu consegui sentir um pouco de distorção nas altas, no volume máximo, mas eu não vi nenhum tipo de indicador, né, de limitação da caixa, nem limiter, nem clipe, tá? Nesse primeiro momento não consegui encontrar, tá bom? Bom, agora que nós fizemos esse teste de timbre, você escutou o som da caixa como ela é de fato com o nosso microfone aqui, você escutou no microfone no SM58, você escutou o violino tocando, você escutou o Bluetooth, você viu o nível de medição sonora e de pressão. Agora a gente vai partir aqui para a conclusão do vídeo, onde eu vou trazer as minhas impressões sobre esse equipamento e, bom, é muito importante que você saiba quais são essas conclusões, né? Vamos voltar então aqui para mim para a gente concluir esse vídeo, essa super análise. Vamos lá. Pois bem, meus queridos, agora, nas conclusões do nosso vídeo, eu vou trazer para vocês a ficha técnica da nossa Stanner 65M e a gente também vai ter aqui um panorama final das minhas impressões sobre o equipamento aqui, sobre tudo que eu escutei e, no final das contas, para quem que eu penso que é indicado esse equipamento especificamente.
tá bom? Lembrando, galera, que é muito importante, né, que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque no próximo vídeo a gente vai trazer o comparativo entre a Stanner SR65M e a Z Audio Z1 Compact Pro, tá? Que são duas caixas engraçadas. O desenho delas é muito parecido, mas parece que o conteúdo delas é bem diferente. E a gente vai perceber isso aqui nesse teste comparativo. Muito bem, vamos lá. Seguinte, em termos de ficha técnica, nós temos aqui um equipamento que nos promete uma faixa de frequência que vai de 65 Hz a 18 kHz. Então, trata-se de uma caixa full range, né? Então ela vai ali desde os graves, né, começando em 65 e vai até 18K. Temos aqui um equipamento que tem uma potência RMS de 65 watts, sendo que essa potência ela está ali dividida, né? Eles colocaram aqui no manual que temos, em relação aos transdutores, a gente tem uma potência de trabalho de 60 watts para o woofer, que é um woofer de 6,5, e temos 15 watts de potência de trabalho para os tweeters, sendo que são 3 tweeters de 2,75 polegadas. O interessante é que o desenho dessa caixa, da Stanner, é exatamente o mesmo, tanto externamente quanto em termos de falantes, né, em relação à Z1 Compact Pro. Né, são duas caixas e tem outras aí que tem esse mesmo desenho que seguem essa mesma lógica de ter um woofer de 6,5 lá no fundo e 3 tweeters responsáveis aí pelas altas na frente ali do woofer, certo? Muito bem. O equipamento é bem amplificado, né, tendo aí uma amplificação voltada para as baixas e outra voltada para as altas, tá? Ambos classe D. Muito bem, então essas são as informações técnicas. A Stanner nunca coloca o nível de pressão sonora dessas caixas. E é aí que entra, né, agora as conclusões em relação aos testes. Como vocês puderam ver, aqui no estúdio a gente conseguiu medir aí algo em torno de 107 dB SPL de pico, utilizando 1 decibelímetro calibrado, né, com certificado de calibração, a 1 metro de distância da caixa. Se fosse em um laboratório, certamente a gente conseguiria chegar um pouquinho mais, mas nada mais do que, até pelo que eu escutei da caixa, nada acima aí dos 110 dB SPL de pico. O que deixa a Stanner SR65M como a caixa mais fraca que nós já testamos até hoje aqui no canal dentro dessa categoria. Para vocês terem uma noção, eu sei que não é usual, inclusive eu ensino muito isso a vocês, não é usual a gente se balizar por potência para tirar como parâmetro de força sonora da caixa. Porém, principalmente no caso da Stanner, que não informa o nível de pressão sonora, a gente vai ter que utilizar um pouco, sim, da potência para entender essa força de cada um dos equipamentos. A título de comparação, a Z1 Compact Pro tem uma potência RMS de 150 watts, com pico de 300 watts, contra 65, né? Quer dizer, é menos da metade. A Stanner tem ali uma potência de trabalho, né, uma potência RMS, que é menos da metade do que a nossa Z1 Compact Pro fala, tá? Então, a gente já tem um primeiro abismo aí, né? Eu tô acabando dando spoiler do comparativo, mas só para vocês terem noção, né, de como a Stanner se demonstrou ser uma caixa fraca em relação ao seu nível de projeção sonora. E isso a gente conseguiu verificar muito facilmente quando eu mostrei para vocês que os volumes, tanto na hora de testar o microfone quanto na hora de testar o violino, estavam muito próximos do máximo, né? Então, imagina aí, né? Isso significa que você tem um falante que você não tem muita folga para trabalhar, né? Para você ter um nível razoável, você precisa usar praticamente todo o espectro ali de volume da caixa, né? Então, há um lado bastante complicado, bastante negativo em relação a isso, tá? Realmente acaba sendo ali uma situação, porque assim, ó, pra vocês entenderem, por que eu tô trazendo a importância disso? Quando a gente fala em níveis auditivos, para você ter níveis saudáveis, né, de exposição a barulho, né, a som, né, se fala muito nos 85 dB, né?
Acima disso, por períodos prolongados, você vai começar a ter problemas de saúde auditiva. Beleza. Aí você fala, então 107 dB, pô, tá bem acima, né? Mas não é bem assim. Lembre-se que se você vai sonorizar um evento, por exemplo, quanto mais distante do equipamento, quanto mais distante da caixa, menor o nível de pressão sonora. O nível de pressão sonora depende também da distância. É tanto que o nível de pressão sonora de pico que é trazido nos manuais e que a gente mede aqui no estúdio é a 1 metro de distância. Isso significa que se eu estou a meio metro de distância, eu vou ter uma intensidade mais forte. Óbvio, o nível de pressão sonora vai ser maior. Se eu me afasto 2 metros, esse nível de pressão sonora já cai. Se eu me afasto 3 metros, cai mais ainda. Então, à medida que você se afasta do falante, essa percepção para o ouvinte é cada vez reduzida. É por isso que a gente procura caixas com níveis de pressão sonora mais intensos, né, pessoal? Aí da ordem dos 115, 117. A depender do projeto, a gente quer acima dos 120 dBSPL, porque você, com um nível de pressão sonora mais alto, uma caixa que consegue projetar mais o som, mais forte, sem distorções, o que é que vai acontecer? Você tem maior liberdade de posicionamento do seu PA, você consegue deixar as caixas mais distantes do público e, consequentemente, você consegue abranger uma área maior. E aí o caso da Stanner, né, para ser bem sincero com vocês, acaba sendo ali uma caixa que, como ela própria, né, como ela mesma se apresenta, né? Vou até mostrar aqui a caixa para vocês. Ela se apresenta, ó, como um monitor de palco ativo com DSP, monitor de palco. E é aí que a gente chega na conclusão de para quem é que eu indico, tá? Uma caixa dessa, ela vai ser mais indicada para quem precisa de monitoramento. Porque o monitor de palco, você vai botar a caixa direcionada para você, próximo de você. Então aí a gente consegue ter um nível de exposição sonora decente. Você vai conseguir escutar bem, porque a caixa, o falante está perto de você. Agora, se você coloca uma caixa dessa para sonorizar a 2 metros, 3 metros de distância e você tem pessoas espalhadas pelo ambiente, vai ficar muito complicado esse som chegar, cara. Muito complicado. Se você pega duas delas, a gente vai ter aí um aumento em termos de intensidade sonora da ordem de 3 dB, né? Quando a gente dobra o número de falantes. Em termos de SPL de pico, a gente pode ter um aumento de até 6 dB quando você dobra. Mas então vamos botar esse 6 dB. 107 com mais 6 dá 113. Ou seja, duas delas se iguala com o que uma JBL e um One Compact sozinha conseguiria nos entregar em termos de nível de pressão sonora de pico, né? Bom, e a gente sabe que a JBL é um One Compact, é uma caixa muito boa, mas ela não tem tanta força assim. Então, a depender do projeto, se você se você se apresenta em um ambiente aberto, mas que as pessoas estão muito espalhadas, estão muito distantes, aí você já vai ter problema, né? Então, assim, tenha em mente isso, tá? Principal usabilidade desse equipamento. Para o músico que quer um monitor bonito, com um timbre razoável. A gente testou o timbre dela aqui, o timbre dela não é ruim, é um timbre que dá para explorar. Ele tem aquele excesso de médias altas que a gente já tem como característica das caixas da Stanner, só que foi muito fácil contornar essa equalização, essa assinatura da caixa, com o próprio equalizador da caixa. Imagina se você usa uma mesa externa para poder fazer esse tipo de ajuste, né? Então, assim, ela tem um timbre decente, vai te atender, você viu que soou bem o violino, soou bem a voz, você vai conseguir, então, se monitorar muito bem. Então, na minha opinião, a principal utilização dessa caixa vai ser para retorno realmente, certo? Beleza. Ah, John, mas eu quero usar como PA. Eu, certo, indicaria ela para eventos em ambiente fechado com 30 pessoas, 40 pessoas, então aquele evento pequeno, poucas pessoas, ambiente fechado, para que as próprias paredes, né, o teto, enfim, o próprio espaço contenha o som ali dentro e você tenha a ajuda não só das ondas diretas, mas também das ondas que refletem, né, da reverberação ali do ambiente, para que você mantenha o som ali. Se você vai fazer uma apresentação em ambiente aberto, as pessoas vão precisar estar próximas da caixa. Se você se afastar muito aí, você vai sentir muita falta mesmo. Então, é um produto que é indicado para PA, mas assim, somente em situações que você principalmente consiga dobrar, você consiga ter duas, para a gente pelo menos ter a força de uma JBL a uma Compact, como uma referência aqui, e mesmo assim
Com 2, a gente consegue uma distribuição melhor, a gente consegue mandar esse som talvez aí para umas 50 pessoas, 60 pessoas de público contemplativo, né? Eu falo sobre os tipos de público e a influência dos tipos de espaço lá no nosso e-book sobre como escolher a sua caixa ativa, link aí na descrição, já apresentei para vocês. E é isso, tá? A gente não consegue muito mais do que isso, porque realmente trata-se de uma caixa que tem boas conexões, que tem beleza, tem estética. É uma caixa que tem uma construção bacana, robusta, né? Ela tem a sua construção robusta, mas ela vai perder realmente aí em termos de força sonora. A caixa é fraca, tá? Essa é a conclusão. Bom, pessoal, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários a sua opinião, né, sobre esse vídeo, sobre o teste que foi feito. Se você chegou à conclusão de que essa caixa, dentro dessas características que foram passadas, lembrando, tá, pessoal, é uma caixa que custa na média dos R$2.000, tá? Então ela fica entre 1.900 a 2.100, 2.200, depende aí. Eu deixei um link na descrição para você estar adquirindo a sua, caso, diante de tudo que foi mostrado aqui, ela faça sentido dentro do seu projeto, tá bom? Qualquer dúvida adicional, pessoal, deixa aí nos comentários, tá? Algumas pessoas perguntaram também sobre a questão de se ela funciona depois da bateria estar descarregada. Em geral, esses equipamentos, quando você liga na tomada, você já consegue fazê-los funcionar, tá certo? Você já consegue fazer o equipamento funcionar. Porque o que acontece? Eu até abri a tampa de baixo e é por isso que é importante você me seguir lá no Instagram. Me segue no Instagram, porque lá eu coloco muita coisa exclusiva, coisa que eu nem coloco aqui no YouTube, tá? Então, eu vou estar postando lá no Instagram um vídeo onde eu abri a tampinha para mostrar como é a bateria. E o plug que conecta o cabo de força da caixa, ele está em uma posição no circuito que é independente do conector da bateria. Ou seja, a gente utiliza aquele plug para alimentar a caixa e para alimentar a bateria. Se eu removo a bateria, a caixa vai continuar funcionando. Isso significa que dá sim. Se a caixa descarrega, você coloca na tomada e a caixa já vai estar energizada. Ao mesmo tempo que ela funciona, ela vai estar alimentando ali a bateria. Entenderam a ideia, como é que funciona, tá? Então, assim, e isso é a maioria das caixas, né, de bateria interna que tem propósitos assim mais profissionais, elas vão ter esse tipo de aplicabilidade, tá bom? E é isso, galera. Acho que tudo que eu tinha que falar sobre a Stan SR65M já foi trazido aqui. E qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e não se esqueçam que amanhã, até depois de amanhã, eu já estou fazendo as gravações, a gente vai ter o comparativo direto entre a Z1 Compact Pro e a Stan SR65M. Valeu!